Para analisarmos o macroambiente de marketing, precisamos entender como as forças do cenário global atuam e afetam os mercados. Vamos falar agora da análise do macroambiente. Bom, empresas bem-sucedidas, empresas realmente antenadas com o mercado, elas percebem as tendências não atendidas e aí elas começam a fazer movimentos para aproveitar essas oportunidades, não é? Vamos dar um exemplo. Quem não gostaria de ganhar uma fortuna com a cura do câncer? Além de você resolver um problema de ordem mundial, você estaria nas principais revistas científicas do mundo. Curar doenças mentais com química, desenvolver alimentos nutritivos e saborosos, que não engordassem, ou inventar carros que... Hoje já tem um carro elétrico, mas podia ter um outro tipo de combustível que fosse barato, né? Enfim, casas que fossem fáceis e baratas de construir e ao mesmo tempo tivesse qualidade, né? Quem não gostaria de fazer isso, né? Todo mundo está a fim de pegar uma boquinha dessa e conseguir se sair bem. Nós estamos vivendo hoje um momento aí da remédio para esse coronavírus, é um bom exemplo de demanda, que é uma tendência, o mundo inteiro está correndo atrás da solução do problema, parece que parcialmente resolvido, e vamos ver o que vai acontecer, né? Isso é tudo análise macroambiente. O profissional de marketing, ele tem que estar atento. Necessidades e tendências. Normalmente, as tendências, ou seja, para onde as coisas caminham, aonde as pessoas vão estar seguindo, isso aí gera necessidades, né? Então, pessoas e empresas empreendedoras conseguem criar novas soluções para essas necessidades não atendidas. Geralmente, quando surge uma tendência, abre um buraco de necessidades que precisam ser supridas. Exemplo, a FedEx foi criada para atender a necessidade de entrega de encomendas em 24 horas. Antigamente era muito, lá nos Estados Unidos, para uma correspondente demorava muito. Aí a FedEx surgiu para entregar em 24 horas. Vale até a pena lembrar aquele filme O Náufrago. Ele trabalhava numa empresa que fazia entregas, né? Quem não lembra lá da bola, né? Que era para entregar para alguém e a bola virou durante 4 anos amiguinha dele, né? A Amazon, ela foi criada para oferecer mais opções e informações de livros e outros produtos. Hoje a Amazon, ela surgiu numa garagem, o cara vendendo fita de vídeo, essas coisas assim, depois livros, e hoje a Amazon se tornou uma das empresas mais fortes do mundo no comércio eletrônico. Então, houve uma tendência, gerou uma nova necessidade e aí então começou a surgir as empresas para atender. O pessoal de marketing que está atento. Bom, o marketing está atento também a algumas outras situações. Por exemplo, o modismo ele é imprevisível, de curta duração e não tem significado social, econômico e político. Por exemplo, o bichinho virtual Tamagotchi. Ele foi uma febre danada, toda criança queria ter, tinha até velhos que gostariam que tinham, mas agora sumiu. A tendência já é um direcionamento ou uma sequência de eventos com certa força e durabilidade. Então, por causa dessa força é que vai gerar, né, as necessidades. Vamos dar um exemplo. Percentual de pessoas que valorizam o bem-estar físico aumentou nos últimos anos de maneira consistente. Quer dizer, as pessoas que estão aí na faixa de 30, 40 anos têm uma preocupação muito grande com o bem-estar físico. Claro que tem alguns que destrói, que bebe, que faz um monte de coisa, mas a grande maioria frequenta academia, se preocupa muito com essa parte, principalmente com a aparência física e com a saúde. Isso é o quê? Uma tendência. Até quando? Não sei.
Agora, e as megas tendências? Elas são as grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, que se formam lentamente. E uma vez estabelecidas, elas nos influenciam por muito tempo, de 7 a 10 anos no mínimo. Quer ver? Tem alguns exemplos bem interessantes. Vou dar uma coisa que está acontecendo. A China, ela sempre importava alimento. Então, ela importa muito alimento, principalmente carne. E os problemas que aconteceram lá na China, uma peste suína, por exemplo. Aí o que está acontecendo com a China? Ela resolveu fazer o seguinte: eu preciso que o alimento chegue aqui na China barato. Qual foi a estratégia da China? Fazer um investimento, comprar frigoríficos aqui no Brasil, em outros países, né? Comprar tudo e botar as pessoas para trabalharem lá. Em vez de você ser um produtor que vai exportar para a China, você vai ser um empregado chinês dentro do país. Alguns países podem até sofrer pressões para mudança de legislação interna, por causa do grande poder econômico que os chineses têm. Eles conseguem, por exemplo, comprar um congresso, Câmara dos Deputados, senadores, até governadores, para que essas pessoas que têm um desejo de, a curto prazo, ficarem muito ricos, e que se feche o resto. O problema do Brasil do futuro não é problema deles. Então eles vão e fazem isso. E a China acredita muito nisso. E isso é uma mega tendência. Igual os Estados Unidos fez em determinadas épocas também. Então a gente tem que ter essa visão de mercado, essa visão. Porque dentro desse cenário todo pode surgir muitas oportunidades de negócio. Dentro desse mercado globalizado que a gente está falando, é importante a identificação das principais forças, né? Num cenário global em rápida alteração, como está acontecendo agora, a empresa deve monitorar 6 forças importantes: a demográfica, a econômica, a natural, a tecnológica, político-legal e a sociocultural. Vocês querem ver um exemplo? Num texto a gente aborda todas elas. Então vamos lá. O explosivo crescimento populacional, força demográfica, pode acarretar o esgotamento dos recursos e níveis mais elevados de poluição, força natural. O que faz os consumidores exigirem mais leis, força político-legal. As restrições estimulam novos produtos e soluções tecnológicas, força tecnológica. Que, se forem acessíveis, força econômica. Pode mudar a atitude e comportamento sociocultural. Então, para vocês verem como que essas 6 forças influenciam as mudanças no cenário globalizado. Bom, essas forças globais, elas afetam o marketing de forma substancial, não é? Porque a aceleração do transporte, das comunicações, das transações financeiras internacionais, que estão levando ao rápido crescimento do comércio mundial e os investimentos, especialmente no comércio tripolar, né? América do Norte, Europa Ocidental e Oriente Médio. E eu poderia até dizer a China também, lá na Ásia. Então, várias forças estão afetam substancialmente esse crescimento do comércio internacional. Porque, por exemplo, o Brasil tem muita força nas commodities. O Brasil é um país que tem minério, o Brasil tem terras boas para criação de gado, para produção de carne, terras cultiváveis, não é? Então o Brasil tem tudo de bom, e nós podemos trabalhar direito para que a gente consiga no futuro aproveitar melhor, né, esse crescimento mundial, né, e obter muitos investimentos aqui no Brasil
justamente para a geração de empregos e, ao mesmo tempo, promover a riqueza do país. Uma outra tendência também seria o movimento da capacidade e das habilidades de manufatura em direção a países de menor custo. Você tem duas opções para produzir: ou você automatiza tudo, aí você tem um custo fixo praticamente, mas quando você vai manufaturar, principalmente produtos que precisam da mão de obra humana para trabalhar na produção e tudo mais, o mundo todo olha para países emergentes como o Brasil, a própria China e a Índia, para produzir barato para eles poderem comprar, não é? E isso influencia muito, né, do ponto de vista desses movimentos de tendência. A ascensão de blocos econômicos como a União Europeia e o NAFTA, né, até para a gente poder entender o que é NAFTA, que é North American Free Trade Agreement, quer dizer, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Quer dizer, são os países da América do Norte, aí no caso Canadá, Estados Unidos e México, não é? E que estão juntos num movimento de ascensão justamente para poder vender os seus produtos e comprar aquilo que eles precisam por um preço menor. Uma outra tendência interessante no macroambiente de marketing. Quer dizer, os grandes problemas que alguns países têm em função da sua fragilidade financeira internacional, eles facilitam a troca das negociações para favorecer as transações internacionais. Exemplo, o Brasil procura atrair o máximo possível de capital internacional para cá, não é? Ao contrário que faz os Estados Unidos, que quer, na verdade, produzir internamente e exportar para o resto do mundo. Há também um movimento em direção às economias de mercado em países antissocialistas, é o caso da China, não é? E alguns países que começam até a privatizar suas empresas estatais, justamente para aliviar o governo da gestão dessas empresas estatais e, ao mesmo tempo, ganhar agilidade e velocidade no sistema de gestão dessas organizações. É o caso aqui do Brasil, por exemplo, a CSN, que era uma empresa estatal, tinha quase 20 mil empregados, fechava sempre no vermelho. O governo alegava, inclusive, que era necessário para o bem do Brasil, mas quem pagava a conta eram os contribuintes. E a partir do momento que a CSN foi privatizada, não estou aqui discutindo se foi justo, se não foi, mas a CSN acabou se tornando uma empresa superavitária, ou seja, passou a dar lucro, né? Então, esse tipo de coisa pode acontecer realmente. Uma outra tendência interessante é a rápida disseminação do estilo de vida globalizado. Eu me lembro que quando eu via vídeos, filmes sobre o Japão, por exemplo, só aquele japonesinho de cabeça pelada, as mulheres com uma postura bem fechadinha, como se o mundo fosse tudo certinho, aquela coisa toda. Há pouco tempo eu vi um vídeo até feito pelo dois cantores aí, que eles falaram assim: olha, e nós lá no Brasil a gente não pode sair na rua, mas aqui no Japão a gente podia até o dia do nosso show. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo na rua, eles andando na rua, e o que é mais interessante, o japonesinho cheio de piercing, com cabelo pelado de um lado, cabeludo do outro, cheio de brinco, aquelas coisas todas, umas roupas assim, americanizadas. Quer dizer, é um novo tipo de consumidor que passou a consumir hábitos, costumes de outros países, principalmente aqueles países que eles admiram, não é? Interessante isso, né? Um exemplo interessante é a crescente estratégia das multinacionais
de transcender suas características locais e nacionais e se tornar empresas transacionais, né? Muitas alianças estratégicas, incorporações de diferentes países, companhias aéreas, por exemplo. Às vezes você tem uma empresa do Japão, uma empresa da Coreia. Eles se juntam e formam uma outra empresa. Aí qual é a nacionalidade desse país? Aí quem compra, os chineses vão lá e compram as ações e vende para os americanos. Então o americano tem uma parte, os chineses têm outra, mas a empresa é japonesa e coreana. Quer dizer, são coisas interessantes que acontecem hoje no mundo globalizado, né? E o pessoal da área de marketing tem que estar ligado nisso tudo, né? Essa estratégia das multinacionais que transcender suas características locais passa a se perceber que as empresas elas estão localizadas no mundo inteiro e elas já não têm mais nacionalidade. E isso tudo influencia o processo do macroambiente de marketing. Vejam como as forças do cenário global afetam os mercados. Nós podemos até dizer que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus. Muita coisa vai mudar e a análise de forças no cenário global precisará ser revista.